Olá, tudo bem? Hoje nós vamos entender como é feito, para que funciona, quando ele é indicado, um exame chamado campimetria ou perimetria visual cinética semiautomática de Goldmann. Antigamente esse exame ele não era semiautomático, ele era totalmente manual e por isso era um exame que era conhecido como campimetria ou perimetria visual manual cinético de Goldmann. Hoje nós vamos ver o modo semiautomático, o aparelho semiautomático, que tem vantagens em relação ao antigo perímetro ou campímetro manual. Esse campo visual ele mede a nossa visão periférica de maneira mais ampla. Então, em vez de medir apenas os 30 graus centrais, como se mede no campímetro estático de Humphrey, que é um campímetro computadorizado estático de Humphrey, que serve para medir os 30 graus centrais, ou 24 graus centrais, ou 10 graus centrais. Este campo ele consegue medir 150 graus aqui na horizontal e 130 graus na vertical. Então, ele é importante para nós entendermos doenças que, por exemplo, afetam a retina, que afetam regiões mais distantes da nossa retina, alterando porções mais periféricas do nosso campo visual, além desses 30 graus centrais. Ou seja, se eu realizar um teste em um paciente que tem uma doença retiniana que esteja fora desses 30 graus, esse campo não vai nos mostrar o defeito de campo. Então, aí nesses casos, normalmente nos casos de distrofias da retina, a perimetria cinética, e esse é um tipo de perimetria cinética, é a perimetria mais indicada, justamente por ser um campo mais amplo. E agora, antes de nós prosseguirmos, é muito importante nós entendermos que existe um outro campo cinético que deve ser feito antes de nós realizarmos este campo. É um campo que serve como uma triagem, é um campo que um exame campimétrico que vai nos ajudar a realizar esta medida de maneira mais precisa. Como se chama esse campo? Esse campo se chama campimetria ou perimetria visual cinética manual de Donders. Então, é o famoso campo visual de confrontação, que é uma medida feita pelo clínico. Então, na clínica médica, em um estudo mais voltado para oftalmologia dentro da clínica médica, um clínico geral pode realizar o chamado campo visual de confrontação, que é uma campimetria visual manual de confrontação de Donders. Então, eu vou demonstrar para vocês como é que nós podemos realizar este campo, ok? Então, aqui nós temos o paciente e o examinador. Então, eu estou aqui na frente do paciente que vai ser examinado e a primeira medida que nós devemos fazer é notar que nós não estamos aqui com os olhos na mesma altura. Então, vou pedir para levantar um pouquinho. Levanta um pouquinho o banco. Pode levantar um pouquinho isso. Deixa eu ver, pode sentar. Então, tá certo. Então, agora nós estamos aqui com a mesma altura do olhar. Como funciona esse campo? O paciente vai funcionar como se fosse um espelho meu. Então, tampa esse olho de cá, faz uma concha sem apertar, eu tampo o meu também. Eu olho no seu olho, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha mão aqui no meio do caminho entre os nossos olhos e eu vou mexer os meus dedos de fora para dentro. Você vai olhar no meu olho, você não vai olhar para o lado como eu agora, então tem que olhar aqui para frente e eu vou comparar o meu campo periférico com o teu. Eu vou
mexer os dedos, eu estou vendo os dedos, no caso, eu funciono como o valor de referência do teste. Ou seja, se eu enxerguei e o meu campo visual periférico é conhecido como um campo normal, automaticamente o paciente tem que ver muito próximo daquilo que eu estou vendo. Por que eu digo próximo? Porque variações de normalidade existem, certo? Então, olhando aqui no meu olho, eu vou colocar meus dedos aqui afastados e a única coisa que eu vou pedir é que diga quando os dedos mexerem. Se não mexer, não fala nada, ok? Então, quando mexer, fala. Mexeu. Excelente. Mexeu. Isso. Mexeu. Isso. Mexeu. Isso. Mexeu. Isso. Continua aí. Eu agora, no campo nasal, eu tampo o olho com a minha outra mão para poder usar essa de cá. Mexeu. 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 Quando mexerem os dedos, a mão não. Mexeu. 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 Excelente. Então, nós podemos observar aqui que não houve defeito no campo do olho direito do paciente. Então, esse campo é um campo visual cinético. Por que cinético? Porque eu estou mexendo aqui o objeto que está sendo visualizado, ou melhor, visibilizado, né? E é um campo manual, porque não é um computador que está nos auxiliando com esse movimento, e ele é um campo de confrontação. Donders é o sobrenome do oftalmologista que descreveu essa técnica de exame, e então isso nos auxilia na hora de nós medirmos de maneira mais precisa, definirmos o tamanho de um determinado defeito campimétrico através de um exame semiautomático, certo? Então, este teste é um teste de triagem, um clínico geral pode realizar este teste, mas o oftalmologista deve realizar este teste antes de fazer o campo semiautomático de Goldman, né, que também é um campo cinético. Então, é isso. Vamos agora entender como funciona o campo cinético de Goldman. Então agora nós vamos começar o exame, entender como é que nós ligamos a máquina. Então, o primeiro passo para nós iniciarmos o teste é ligarmos o computador, porque se nós ligarmos a máquina antes de ligarmos o computador, não há o reconhecimento apropriado, então primeiro nós ligamos o computador. O segundo passo não é nós ligarmos ou entrarmos aqui no software que controla a máquina. O segundo passo é ligarmos aí sim a máquina. Por quê? Porque se eu ligar o software e depois ligar a máquina, o software não reconhece a presença da máquina. Então ela tem que estar ligada para o software identificá-la. Então o próximo passo vai ser ligar a máquina. Agora, antes de eu ligar a máquina, o que eu preciso fazer? Eu preciso apagar as luzes, ou pelo menos diminuir bastante a luminosidade da sala. Então, eu opto por apagar totalmente a luz. Por quê? Porque o aparelho aqui, ele vai mostrar para o paciente não os dedos que eu mostrei no campo visual de confrontação, mas aqui dentro dessa cúpula, o objeto que o paciente vai indicar que viu quando ele o vir, vai ser uma luz. E essa luz ela tem uma intensidade controlada. Então, se a luz da sala ela está muito forte, a luz que está aqui, ela tem que se somar à luz da sala e ainda tem que ser acrescida da luminância que eu escolhi no software. Então, se eu tenho a luz apagada, a luminância que a máquina precisa emitir é uma luminância menor. Então, eu sobrecarrego menos a emissão de luz na máquina. Por isso que eu prefiro trabalhar com a luz apagada. Então, nós aumentamos a meia-vida da lâmpada do aparelho trabalhando com a luz apagada em vez de trabalharmos com a luz fraca, certo? Então, vamos apagar a luz, por favor. Então, nós podemos ver que o segundo passo foi ligarmos o aparelho, e o terceiro passo, depois que o aparelho está ligado,
aí sim eu entrei no software chamado iSuite, e dentro do iSuite eu entrei no exame da perimetria da paciente. E aí o que está acontecendo agora é a calibragem ou calibração da luz daqui do ambiente, daqui da sala de exame, de tal forma que o aparelho então é como se eu estivesse tarando uma balança com um peso em cima. No caso, o que é o peso? O peso é a luminância da sala. Então a máquina está medindo a luminância da sala, vai chamar a luminância da sala de luminância igual a zero e vai somar a essa luminância da sala a luminância que eu solicitei que a máquina emita as luzes que representam o objeto que o paciente tem que enxergar na sua visão periférica, né? Então esse é um processo que leva aí alguns minutinhos, né? Dependendo da variação de luminância na sala, se eu tiver uma sala 100% absolutamente escura, num breu absoluto, esse processo é mais rápido, mas se eu tiver uma sala com diferentes nuances de luminância, o aparelho ali leva um pouco mais de tempo para realização dessa leitura. Bom, então agora o aparelho ele está calibrado, ele está pronto para a realização do teste, né? Então nós podemos ver que existe essa luz de fundo acesa e existe a luz de teste que irá aparecer de acordo com as posições que eu determinar. Então eu traço vetores em direções e sentidos que eu desejar, e a luz ela se iniciará na base do vetor e irá percorrer toda a distância, toda a extensão do vetor, e irá parar na ponta do vetor, que é ali a ponta da flecha. Se o paciente em algum momento ele enxergar essa luz, ele irá apertar um botão que fica aqui nesse bastão, né? E o aperto desse botão vai indicar que ele enxergou a luz, e a luz então desaparece. E em seguida, o próximo vetor entrará em atividade, a luz vai iniciar novamente um percurso nesse outro vetor, e o paciente, enxergando esse ponto luminoso, ele imediatamente aperta o topo aqui do bastão, esse botãozinho no topo do bastão, e a luz desaparece, e assim sucessivamente os vetores irão entrando um após o outro em atividade, e eu vou então demarcando o campo visual conforme o paciente vai apertando o botão. Esse exame ele simula exatamente o campo visual de confrontação que nós realizamos inicialmente, porém de uma maneira controlada, com uma luz que anda numa velocidade também controlada, determinada em graus por segundo, e após o preenchimento, após a demarcação desses pontos que o paciente enxergou, nós então unimos os pontos que foram identificados, né, formando aquilo que nós chamamos de isóptera, né? E eu posso então modificar o tamanho do ponto de luz que é apresentado aqui dentro, fazendo com que ele fique menor e gerando um grau de dificuldade maior para visualização na região periférica do campo visual, e posso ir diminuindo o seu tamanho de maneira crescente, e também posso diminuir a intensidade da luz apresentada. Então, são variações que a máquina vai nos permitir fazer
para que nós então consigamos detectar diferentes alterações de campo visual com diferentes gravidades de alteração de campo visual. Então, eu acendi um pouco a luz só para que nós possamos enxergar melhor os próximos passos do teste, mas eu prefiro, como eu já expliquei, fazer com a luz da sala totalmente apagada. Então, o próximo passo é o posicionamento do paciente. Então, vamos agora sentar de cá, vai sentar aqui, deixa eu diminuir a altura, e vamos então fazer os ajustes do paciente em relação à máquina. Então, o que nós devemos observar? Então, nós temos a posição de queixo, nós temos a altura da mesa, então nós temos a altura do queixo, a altura da mesa e a altura do banco, né? Então, o paciente tem que estar, idealmente, com os pés apoiados no chão ou no pé da cadeira, né? Ele deve estar com as costas confortáveis e com o pescoço também confortável. E isso não é bobagem. Por quê? Porque às vezes o exame leva meia hora, às vezes o exame leva 20 minutos, 15 minutos, 35 minutos, que seja, para fazer um olho, depois o outro olho, e um paciente desconfortável isso acaba afetando a colheita de resultados. Então é importante que o paciente esteja confortavelmente ajustado à máquina, né? Então, aqui a gente sobe, aqui abaixa. Eu normalmente peço, então, pode encostar, por favor. Encosta a testa. Como é que tá? Tá confortável as costas? Tá bom? Tá, então apoia o queixo. Ou quer que levanta mais? Que o queixo não tá apoiado, apoia ele. Quer que levanta? Não, parei. Tá, bota o queixo. Então ela está muito baixa e o olho aqui na tela, então nós podemos agora ver aqui na tela que o olho ele tem que estar aqui no centro desse X. Como eu já tenho que subir o queixo, antes de eu subir a mesa, eu posso já fazer aqui um ajuste, um pré-ajuste no queixo e ver a posição correta do olho. Agora olhando com o olho esquerdo, o ponto verde que está ali, eu já vou falar o que é esse ponto verde. Isso. Então pronto, essa é mais ou menos a altura final. Como é que tá as costas? Tá ok? Hã? Tá baixo? Quer que sobe mais? Tá. Então, melhorou? Quer que abaixe? Tá bom? Tá. Então, agora nós estamos com o paciente com os pés apoiados, confortavelmente, com a altura do queixo correta aqui para o posicionamento dos olhos e com o pescoço também confortável. Agora pode afastar um pouquinho e então nós fazemos o teste primeiro por convenção. Os exames oftalmológicos são realizados inicialmente no olho direito, em seguida no olho esquerdo. Então o próximo passo é nós usarmos aqui um tampão. Eu sempre prefiro usar tampões escuros, porque o intuito do tampão é tampar a visão de um olho. Existem tampões que são brancos, só que o branco muitas vezes passa um pouco de luz, então ele não é, obviamente, a melhor cor de tampão. O tampão ideal sempre deve ser preto, né? O tampão de um material plástico, porque o material plástico ele é higienizado, né? Então, como eu disse, nós vamos tampar aqui primeiro o olho esquerdo e fazermos o exame do olho direito primeiro. Então, queixo apoiado. O que é importante nós vermos? O olho que está sendo examinado é o olho aqui direito. O paciente está com as costas fortes. Isso por 30 segundos não faz mal. Porém, ao longo de 30 minutos, isso vai fazer diferença. Então, na realidade, o posicionamento da cadeira tem que ser um pouquinho para cá. Então, assim está perfeito, certo? E aí agora, afasta um pouquinho, porque tira esse
Aí. Joia. Pode voltar. Então, nós podemos observar que lá dentro, ó, lá dentro da cúpula existe um ponto verde. Esse ponto verde se chama mira de fixação. Essa mira, nós podemos observar que ela é um ponto verde. Entretanto, se eu julgar mais interessante, eu posso modificar por uma marca diferente, como essa, uma marca de cruz, né? Caso o paciente não tenha, por exemplo, uma visão central e eu preciso que ele fixe os olhos, então é importante que ele consiga enxergar essas marcações, e aí eu peço para que o paciente olhe no centro, apoie o queixo, mantenha o queixo apoiado, isso, não deixe ele no ar. Muitas vezes o paciente fica com o queixo no ar e eu não consigo mover aqui o posicionamento, olhando sempre no centro dos pontos verdes, ou ainda eu posso escolher uma outra forma de fixação que é o anel, esse anel verde. E vamos supor que o paciente tenha uma dificuldade para enxergar o brilho, ele acha que o brilho desse ponto de fixação está fraco, então eu posso aumentar o brilho, como nós estamos vendo aqui, né? Ou então eu posso diminuir o brilho e, idealmente, o ponto de fixação ideal é o ponto central, que é o que nós vimos. Esse ponto de fixação, ele serve, como o próprio nome diz, para que o paciente, durante o teste, mantenha o olhar fixo num ponto reto, num ponto ali perpendicular à parte mais alta da sua córnea, né? E ele funciona, comparativamente ao campo visual de confrontação, como o centro do olho do examinador. Então é um olho olhando no centro do outro olho, como se fosse um espelho, né? Então esse é o objetivo do ponto de fixação. Eu não quero que o paciente mexa os olhos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, nas diagonais, porque isso vai alterar o tamanho do campo visual dele em função da motilidade ocular. Então eu não quero que isso aconteça, eu quero medir o campo visual do paciente em relação à visão dada pelo fundo de olho que o paciente tem. Isso é importante para eu determinar os tamanhos exatos das lesões que estão impactando o campo visual. Agora pode afastar um pouquinho. E aí, como é que nós explicamos para o paciente o exame? O que vai acontecer? Vai aparecer um ponto de luz em determinada região dessa cúpula, né? E esse ponto de luz ele tem um tamanho pré-determinado, uma intensidade luminosa pré-determinada, e esse ponto de luz ele vai percorrer um caminho que pode ser reto, pode ser redondo, pode ter a forma que nós determinarmos no teste no software. E o paciente ele tem então que indicar que ele viu o ponto de luz, se ele vir, obviamente, o ponto de luz. E como é que ele nos indica isso? Ele nos indica isso apertando o botão no topo deste bastão. Ele pode apertar com o dedo indicador, ele pode apertar com o polegar. E antes do teste, é interessante que, se nós apertarmos esse botão, aqui na tela aparece um ponto amarelo, né, indicando que a conexão entre o bastão e a máquina ela está acontecendo, ela está adequada. Então o paciente ele pode segurar, tanto faz mão direita ou mão esquerda. Normalmente eu pergunto se o paciente é destro, é melhor que ele aperte com a mão direita, porque a velocidade de reação ela pode ser normalmente frações de segundo mais rápida com a nossa mão dominante, certo? Embora o software do aparelho ele já faça uma correção no tempo de reação do aperto. Então já existe um desconto, uma média calculada de qual é o tempo de reação para se apertar um botão, e o aparelho ele já faz essa correção automaticamente se eu clicar no botão que solicita essa ação do software. Mas de qualquer maneira, é melhor que o paciente realize o aperto do botão com a sua mão dominante. Bom,
Então agora nós vamos passar para um pouco do entendimento do software. Eu vou mostrar como é que nós demarcamos ali as funções e fazemos o desenho dos vetores, e em seguida nós vamos ver também os vetores em atividade, como é que esses pontos eles realizam o seu movimento aqui dentro da cúpula. Então vamos começar entendendo como é que o campo visual vai começar a ser feito. Então nós vamos usar primeiro as isópteras aqui de tamanho 5 com intensidade luminosa 4E. Então é uma luz com diâmetro maior que vai aparecer. Então aqui foi lançado um primeiro vetor e representado por um triângulo invertido. E aí, conforme o paciente vai apertando, o vetor que começa aqui a entrar em atividade, assim que o paciente aperta, ele para de andar. Aí um outro vetor aqui, eu lancei os vetores de maneira randomizada e o início de cada vetor acontece numa ordem também randômica ou randomizada. Né? E assim que o paciente aperta o botão, o triângulo invertido ele para no ponto em que o paciente identificou. Agora eu estou aqui desenhando os vetores na chamada mancha cega ou ponto cego, né? E eles vão então saindo dessa região onde nós não enxergamos, e assim que ele entra numa região que nós enxergamos, fica então delimitada a nossa mancha cega. Tá? Eu dei um zoom para poder delimitar esses vetores, para ter uma visibilização melhor do centro da região da mancha cega. E agora nós estamos usando a mira de tamanho 3, né, com a mesma intensidade luminosa 4E e representado então por um círculo. E os vetores aqui são vermelhos. Então os vetores de tamanho 5 são azuis, os de tamanho 3 são vermelhos. O vetor que está em atividade ele pisca, né? E aí representado então pelo círculo em movimento até o paciente apertar. Quando aperta, para. Né? E agora nós vamos para o vetor com o tamanho 1, o estímulo com tamanho 1, mantendo a intensidade luminosa máxima. Agora representado por um triângulo com o vértice virado para cima. Esse vetor então ele tem a cor verde e a semelhança dos outros, igualmente dos outros, em atividade ele pisca. E também da mesma maneira, assim que o paciente aperta o botão indicando que ele viu o vetor, o estímulo ele para, né? De tal maneira que então nós vamos ver a união desses pontos e a delimitação das isópteras, mostrando como é o campo visual do paciente, com uma mira com um estímulo maior, que é o azul, um estímulo intermediário, que é o círculo aqui, o vermelho, ou o estímulo mais de tamanho menor, que foi o do triângulo aqui com o vértice para cima. Então agora unindo os pontos, né? Inicialmente unindo os estímulos de tamanho 5, né? Representados pelo triângulo invertido, e nós vemos então que a isóptera fica da mesma cor que o vetor, ela fica aqui com a cor azul. Depois, se nós quisermos modificar essas cores, é possível editá-las, mas eu gosto de deixar na maneira padrão. E usando aqui, eu rapidamente usei uma ferramenta de mobilização da área que está nesse vetor. Assim que nós formamos o vetor, como agora nós estamos formando a próxima isóptera, nós então, agora eu vou arredondar essa isóptera entrando na caixa aqui de diálogo, né? Eu vou medir e arredondá-la. E aqui eu já medi essa área em graus quadrados, square
degrees, por isso deg ao quadrado, né? Então essas são as duas áreas da isóptera azul. Ela é maior, por quê? Porque o estímulo é de tamanho maior. O estímulo intermediário, ele demora um pouco mais para ser percebido, então a área acaba sendo um pouco menor. E o estímulozinho de tamanho 1, que é aquele pequenininho que nós vimos na primeira parte, ele obviamente é mais difícil de ser visto, e aí então a medida da área acaba sendo um pouco mais reduzida. Portanto, o exame está normal. E agora nós vamos ver também a área aqui da mancha cega, né? Então a mesma coisa, eu aumento aqui com a lupinha, né, para ficar um pouco mais fácil de unir esses pontinhos que estão muito próximos uns dos outros. E a mesma coisa eu faço o spline, que é esse arredondamento aqui das arestas, né? E a medida também, então measurement e o spline, ok? E eu pinto de preto porque é um escotomazinho, uma área aqui sem visão, que é a nossa mancha cega, né? Ela está aqui. E, obviamente, eu movo novamente para não ficar isso aqui poluído no nosso exame, e o exame está pronto, né? Normal. Então nós vamos ver agora um vetor grande, bem iluminado, que normalmente é um vetor fácil de ser visto, é o mais fácil porque ele é o maior e é o mais bem iluminado. Então esse é o 5,4E. Agora um vetor um pouco menor, que é o vetor de tamanho 3, com a mesma luminância, a luminância máxima é a intensidade do estímulo luminoso, que também é o 4E. Agora nós vamos ver um vetor que vai fazer com que um objeto pequeno ande por ele, que é o menor, é o tamanho 1, né? Então, mas a intensidade forte foi 1,4E este. E todos eles nós vimos que foram em linhas retas. Entretanto, eu posso fazer um vetor que tem um formato não reto, como esse que nós vamos ver agora, que é o de tamanho pequeno, que nós acabamos de ver, porém ele está fazendo aí uma espécie de zigue-zague, né? Ou seja, nós temos diversas opções para testarmos o campo visual do paciente. E eu ainda tenho uma forma chamada de vetor livre, né? Onde eu vou mexer aqui em tempo real. Eu posso ir aqui mexendo a luz e posso pedir para o paciente apertar o botão assim que ele detectar a presença aqui do ponto luminoso. Então, às vezes eu estou investigando uma área do campo que não tem visão, que nós chamamos então de um escotoma, né, uma ilha de ausência de percepção luminosa, e eu então vou circulando nessa ilha até que eu começo a sair dela e vejo se o paciente percebeu alguma coisa ou não. Então esse foi um exemplo de um vetor livre, certo? Então esses são alguns tipos de vetores com tamanhos diferentes. Agora eu vou colocar um vetor com uma luminância bem fraquinha, um pouco maior, para nós vermos também. Então aqui um vetor com tamanho maior, porém com uma luz bem mais fraca, certo? Então esses foram os tamanhos dos vetores. Além disso, esses vetores eles estavam a uma velocidade de 5 graus por segundo, uma velocidade constante. Mas eu posso fazer com que esse vetor tenha uma velocidade de apenas 2 graus por segundo, então passa a ser um objeto que vai se movimentar numa velocidade bem mais lenta, como esse que nós estamos vendo aqui. Ou então eu posso fazer com que o vetor seja um vetor bem mais rápido do que esse que está aí agora. Então vou colocar assim que ele terminar de andar, demora um pouco, esse aqui. Então um vetor bem mais rápido do que o anterior. Esse estava numa velocidade 5 vezes maior, estava a 10 graus por segundo. É claro que com o paciente fazendo o teste, na hora que ele aperta o botão, o vetor, a luz some, indicando que ele viu aquela luz,
e aí a próxima luz vai aparecer na direção, sentido e velocidade e intensidade luminosa que eu determinar, que o examinador determinar, certo?